Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza, da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Estou aqui para dizer que, quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios dos impulsos do ego, e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Vim também com a plena força de meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Eu percebi que a mente de Deus era tanto o Criador como a substância de todas as coisas na criação em si. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades
e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. A sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Nenhum verdadeiro processo espiritual é possível até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se desenvolve a sua vida. Vim para mostrar a você a verdadeira natureza daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade, pois sem este conhecimento que revelará a natureza do seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser, eterno, infinito e consistente. E isso é o que vou revelar. Você não foi criado. Você extraiu o seu ser dele. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de causalidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade, com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Tudo espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento, tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência, tornada visível. A consciência, conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, o plano da matéria pesada e da forma sólida. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal. Universalmente em equilíbrio,
em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência-conhecimento universal, seja quando em equilíbrio, medita aquietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e, no final, dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feitos à imagem de seu Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador, à consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade. Então, me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central, do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade, como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico e emocional, e uma necessidade impulsionante, semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquista, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem esses dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava irresistivelmente gravado com o impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Deixo você com o mesmo conhecimento, o qual, usado em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada, e à medida que buscar inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois enquanto você lê, reflete, medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você
à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé, em sua crescente sabedoria, o envolvam.